Essa semana eu estava lendo o livro A Cultura Importa, do inglês Roger Scruton, e eu me deparei com essa citação, essa frase, que ele tem no capítulo 2, em que ele comenta sobre a relação entre cultura e ócio, e é um tema muito filosófico, e a frase é a seguinte: a cultura é o produto do ócio. Ela é criada e desfrutada nesses momentos ou nesses estados de espírito quando as urgências imediatas da vida prática estão em suspenso. E nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre isso. Ao longo desse capítulo ele vai tratar esse assunto e são considerações bem interessantes que ele nos traz aqui, e refletindo um pouco mais sobre isso, não é? Nós podemos remontar até o início da história da filosofia. Então, por exemplo, ele comenta sobre Aristóteles nessa passagem, nesse capítulo, melhor dizendo. Então, ele fala sobre a ética, nós podemos remontar até a metafísica, não é? Quando Aristóteles comenta sobre o surgimento da filosofia, e o que possibilitou o surgimento da filosofia foi justamente esse momento de ócio. É algo muito interessante porque, para Aristóteles, ao contrário do que nós vemos nos dias de hoje, o ócio para Aristóteles era o propósito do trabalho. O ócio era o propósito do trabalho. Nós trabalhamos para poder ter esse momento de ócio. Diz o Roger Scruton, você trabalha para se libertar e, enfim, ter o ócio. E no ócio, você é verdadeiramente livre. Livre para seguir a vida contemplativa, que para o filósofo é o bem maior. Então, qual a questão, que eu quero comentar aqui? É que nós não devemos, trabalhar para buscar outra coisa senão para ter o ócio. E o que é o ócio? Aqui que o Roger Scruton comenta, não é? Bom, o texto dele foi um gancho para poder comentar outras coisas. O que é esse ócio, Que ele comenta, que os autores da filosofia comentam. O ócio não é o que o mundo atual pensa, naturalmente, né? Ou seja, a vida contemplativa que os filósofos falam, ela não é levada em consideração no mundo atual, não é? O ócio que as pessoas pensam hoje em dia é você ficar de pernas pro ar, como se fosse um baiano, né? Digamos assim, uma pessoa deitada na rede, com os pés pro alto, né? Você não, sei lá, mexendo nas redes sociais, é, se distraindo, né? Isso seria o ócio, né? Depois de um dia de trabalho, você ficar ali é, nas redes ou assistindo filme, coisas assim. Enfim, isso não é o ócio. O mundo atual, ele tem outra concepção de ócio. Errada, por sinal. Uma concepção errada. O ócio, na verdade, ele é justamente esse momento que você tem para poder trabalhar. E é um trabalho intelectual. Ou seja, aquilo que há de mais próprio no homem, não é? Então, a vida contemplativa, algumas pessoas poderiam pensar que ela é passiva. Mas não, a vida contemplativa, ela é ativa. A bios theoretikos, da qual fala Aristóteles, na Ética Nicômaco, por exemplo, é uma vida de reflexão, uma vida de leitura, uma vida de estudo. E esse é o bom ócio. É o momento que a pessoa, o homem, se dedica àquilo que é próprio dele, que é a contemplação da verdade. Isso não é ativo, isso não é passivo, melhor dizendo, isso é ativo. Ou seja, há uma exigência aqui de um momento de solidão, um momento de silêncio, um momento em que a pessoa precisa ficar sozinha, não ser solitária, mas ficar sozinha para poder estudar. Então, ócio, aqui, entre os autores, não é? Os bons autores vão entender o ócio como sinônimo de vida contemplativa. É aquele momento que você se dedica à contemplação das ideias, à reflexão, ao autoexame. Sócrates dizia, não é? Uma vida que não tem autoexame não merece ser vivida. Então, por isso nós podemos fazer um paralelo entre essa questão do ócio, não é? E o surgimento da filosofia, porque Aristóteles comenta que um dos motivos pelos quais a filosofia surgiu foi justamente esse momento de ócio. Por quê?
Os homens já tinham, em sua época, as questões materiais bem desenvolvidas e, portanto, certas exigências da vida prática já haviam sido solucionadas ou facilitadas pelo avanço da técnica. Isso possibilitou que os homens pudessem investir o tempo em coisas que eram próprias do animal racional, ou seja, o estudo, a contemplação. Então, se distanciar um pouco desse trabalho laborioso, não é, que exige esforço, que nós empenhamos um esforço físico, um esforço corporal. Então, a técnica possibilitou que o homem pudesse se dedicar às coisas do espírito. E essa é uma coisa curiosa, porque nos dias de hoje, de algum modo também nós temos isso, né, esse movimento. Mas ao mesmo tempo é paradoxal, porque nós vemos, né, o avanço da IA, o avanço da técnica nos dias de hoje é enorme. A própria inteligência artificial está aí para poder demonstrar isso. Mas, ao mesmo tempo, o homem não busca essa vida contemplativa. Frequentemente nós nos pegamos na situação de não aproveitar esse avanço da técnica, as coisas boas que a tecnologia nos oferece. Claro, há coisas ruins, sim, mas frequentemente nós não aproveitamos as coisas boas que elas nos oferecem para poder aproveitar, não é, desse tempo maior que nós teríamos para poder dedicar à vida contemplativa. Na verdade, nós como que nos imergimos, não é, nesse ambiente tecnológico, nesse ambiente virtual e perdemos tempo. Nós ficamos estagnados, não é? É como que nossa alma fica infartada, não é? Temos um infarto da alma porque nós nos prendemos nessas questões que são mais servis, mais práticas, mais laboriosas. Não agora laborioso no sentido de corporal, não é? Porque de fato nós ganhamos tempo com relação a isso, mas é um labor do espírito naquilo que é fútil, naquilo que é vão, nas vaidades. Acho que vocês me entendem quando eu digo isso. E aí nós perdemos de vista que o maior bem humano é justamente a verdade, não é? É a verdade que é o maior bem humano. Mas não só a verdade, como também o bem mesmo, aquilo que é bom. E, portanto, o fim da vida humana, que seria bios theoreticos, ela é como que negligenciada, né? Esse fim é negligenciado. Porque o ser humano nos dias de hoje, ele busca ser um sujeito de desempenho, já falei sobre isso aqui em outros vídeos. Recomendo que assistam o vídeo sobre análise sobre o livro A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Esse é um livro muito interessante que nos ensina certas coisas, não é? Que nós vivenciamos hoje em dia. E o Byung-Chul Han comenta sobre isso, não é? Como a antiguidade tinha clareza dessas questões, e principalmente o medievo. Ele cita, salvo engano, São Gregório, que comenta sobre esse ideal da vida ativa e da vida contemplativa, né? As duas coisas unidas, tendo como luz, né, aquilo que ilumina essas duas coisas, ou seja, a sabedoria natural e a sabedoria prática, recebendo a luz da teologia. Isso é muito interessante, isso influenciou vários autores, por exemplo, autores humanistas, não é? Autores do humanismo, por exemplo, da escola vitoriana, né? Hudson Vitor, Guilherme de Champeau, Hidalberto, enfim, né? Vários autores aí foram influenciados por isso. Então, hoje em dia, nós nos vemos nessa situação, né? É curioso. As redes sociais oferecem tudo o que há no mundo e muitas vezes ficamos presos a isso e não aproveitamos disso que é próprio nosso, não é? Essa capacidade de contemplação, essa capacidade de autoexame, ou seja, de uma reflexão, portanto, de um pensamento mais profundo. Ficamos naquilo que há de mais superficial. E a vida sem exame, como diz Sócrates, a vida sem exame, ela não merece ser vivida. É como se nós negligenciássemos essa própria coisa que é nossa, não é? Esse estado no mundo de contemplação, né, que nós temos, de contemplar as coisas criadas, de contemplar as ideias, de pensar sobre as coisas importantes.
E Aristóteles, na Ética Nicômaco, ele comenta que a consequência da vida contemplativa é justamente forjar um homem maduro, esse spoudaios, né? O homem maduro é aquele homem que é nobre, ou seja, é um homem bom, é um homem virtuoso, que supõe duas coisas. Supõe os hábitos intelectuais e os hábitos morais. Supõe os hábitos intelectuais, então nós temos aí a ciência, claro, a leitura de bons livros, a incorporação desses verdadeiros princípios que criam convicções mais fortes em nós, convicções sólidas, e os hábitos morais, portanto, as virtudes morais. Então, por exemplo, fugir da vida confortável, confortável demais, né, porque amolece o caráter, buscar ter uma vontade enérgica, né, e corajosa, são certas coisas que vão forjando bons hábitos morais, não é? Por exemplo, da fortaleza, da humildade, por aí vai. O que nos ensina essa reflexão sobre a vida contemplativa, né, bios theoreticos, em relação a esse ócio, não é, que nós podemos aproveitar nos dias de hoje, que de algum modo nós temos, apesar dos barulhos, dos ruídos que nos aparecem, o que tudo isso nos ensina é que a própria natureza humana implica que nós devemos ter uma ordem na nossa ação e devemos pensar as coisas com uma hierarquia de prioridades, de tal modo que a nossa própria natureza nos ensina que ao longo da vida nós devemos pensar sobre isso. E é muito importante sempre fazer esse autoexame, não é? De mudar as prioridades, porque às vezes nós nos desviamos das coisas que são mais importantes. O buscar o ócio, né? Essa questão de buscar o ócio é importante. O ócio aqui, nesse quesito, né? Entendido assim, o ócio é como que sinônimo de uma pessoa que tem uma vida contemplativa. Isso significa que a pessoa, de algum modo, deve descer da torre de Babel dela, do mundo atual, que acha que tudo isso é maravilhoso e que, na verdade, vamos viver a vida e aproveitar de tudo e pronto. Só pensar nos deleites como se essas coisas não fossem coisas deleitáveis, né? Coisas que trouxessem algum prazer, como se essas coisas, algumas delas não fossem más. Tudo isso nos ensina que precisamos, de fato, buscar uma vida contemplativa, né? Descer dessa torre de Babel do mundo atual e buscar uma vida contemplativa. Porque, às vezes, as prioridades não estão tão claras. Mas isso só é possível no momento que nós paramos um pouco para refletir. E é um tanto paradoxal, porque hoje nós temos um ambiente, de algum modo, muito propício para poder fazer esse autoexame, essa reflexão acerca de nós mesmos, acerca das coisas do mundo, acerca das coisas à nossa volta. E podemos, de fato, talvez mais do que nunca, ter conhecimento da profundidade da nossa alma, mas, ao mesmo tempo, essas tecnologias, essas técnicas que possibilitam isso, ao mesmo tempo elas oferecem um mundo superficial. De tal modo que essa reflexão, não é? Esse momento que nós temos aqui, desse bom ócio, não é? É um ato filosófico, não é? Ou seja, é aquilo que o Joseph Piper chama de ultrapassar o mundo do trabalho. Ou seja, o ato filosófico é aquele momento que nós ultrapassamos o mundo do trabalho e nos dedicamos à verdade. Buscamos as coisas nelas mesmas, buscamos o conhecimento porque é algo bom. É uma situação um tanto paradoxal a que nós vivemos hoje em dia. É curioso. Enfim, é uma reflexão aqui. Espero que você tenha gostado. O que você pensa sobre isso? Comenta aqui abaixo. Eu quero ouvir um pouco o que você tem a dizer. E sempre lembro, né? Nós temos o plano Saber Pensar, em que possuímos aulas de filosofia, né? Curso de filosofia tomista e outras coisas também, sobre Santo Tomás, sobre estudos, enfim.
E novos cursos nós teremos futuramente. Confira aí abaixo o link na descrição por apenas R$ 37,97 ao mês. Realmente é um preço irrisório. Talvez isso sirva para que você tenha, de algum modo aí, esse momento de bom ócio. Enfim, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.